Bem, é, hoje nós vamos finalizar aqui a apostila 2 do primeiro capítulo e depois a gente já começa aqui a apostila 3, tá? Você lê para a gente, Valéria? Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar, na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: Por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições, na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa, e por isto que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo que, por precioso e indispensável nosso concurso fraterno, para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nós semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes um magnetismo ao centro do universo, todo programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu: Terei sido bastante claro? Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção foi encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Bom, o Flacos ele faz uma apresentação mais genérica, mais geral, né, do grupo, e depois vão vir mais explicações, como o André Luiz coloca, né? As dúvidas são muitas, porque essa apresentação do Flacos é para preparar a equipes, né, que vão trabalhar em profundidade umbralina, em regiões de grande profundidade do umbral. Então, ele faz aquela primeira pré-eleção, explica a gravidade do problema,
que é uma coisa que tem um reflexo muito intenso na humanidade encarnada, mas a gente sabe também que a humanidade encarnada também alimenta essa grande quantidade de espíritos em desequilíbrio, então é uma simbiose, né, uma troca que vai acontecendo, mas é preciso diminuir essas regiões do umbral. É preciso, pelo menos, aquelas estruturas mais, digamos assim, mais radicais que estão tentando prejudicar trabalhos no plano da matéria. Porque, vejam, encarna um missionário. A gente está vendo isso no estudo lá do Entre os Dois Mundos, na quinta-feira. Encarna o seu velho. Aí ele monta uma estrutura toda. E tem um grupo que trabalha para tentar acabar com o trabalho dele. Então, sempre que isso acontece, a espiritualidade, ela, quando ela vê que a situação está ficando muito crítica, ela intervém, até porque existem outros fatores também, né, que já foram dadas todas as oportunidades, né, aqueles espíritos que estão ali, então chega uma hora que eles têm que encarnar compulsoriamente ou ir para outras regiões onde eles não têm esse poder, essa força, então eles vão desestruturando. Porque, na verdade, o que acontece? A gente vai ver isso mais melhor no próximo, quando a gente começar o próximo capítulo, mas você tem, por exemplo, uma cidade espiritual das trevas, tá? Você tem alguns líderes ali. Geralmente é um líder e outros que são os comparsas mais próximos dele, e você tem uma turba. Na verdade, essa turba, se você tirar esses líderes e esses outros capitães, vamos dizer assim, comandantes que estão ligados a esse líder, essa turba vai virar um barata voa, entendeu? Porque eles não têm. Não é que eles se melhorem interiormente, não é isso. Mas eles perdem essa coordenação para poder atuar contra um grupo, contra uma pessoa, contra uma instituição. Isso a gente está falando da questão religiosa, mas ela vale para tudo, para qualquer área onde a pessoa tentando fazer o bem vai encontrar esse mesmo problema. Então, essa preocupação do Flacos é para preparar o pessoal para os trabalhos que virão. E esse grupo de André Luiz, né, com o Gúbio, vai ser um trabalho contra um líder e um grupo de espíritos muito raivosos e ao mesmo tempo muito inteligentes, né? E, e aí depois agora virão esclarecimentos um pouco mais detalhados. O próprio Rubio explicando isso para o André Luiz, porque não dá para o Flacos fazer aquele trabalho indo a fundo, é como se fosse uma palestra, você, sei lá, vai falar 45 minutos, 50 minutos, e tentar colocar detalhamento que levaria dias, horas, sei lá, entendeu? Então não tem como. Então você faz uma visão geral e depois vai entrar agora no próximo, a gente já começa a entrar nesses detalhamentos, tá? Bom, item 6.1. O ministro Flacos inicia então a parte final de sua palestra, lembrando que os encarnados permanecem sob grande influência de espíritos muito imperfeitos que estabelecem escuras e degradantes irradiações. Essas são palavras de Flacos, né? Às quais estaremos todos submetidos e, portanto, a manutenção de um estado de equilíbrio interior se faz absolutamente indispensável. Se sempre repetimos a passagem de Mateus em 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, temos que considerar também que se torna imprescindível o desenvolvimento do valor do conhecimento, da compaixão, do perdão, da visão indulgente em relação ao próximo e da visão de profunda gratidão a Deus pela oportunidade que recebemos em mais essa reencarnação. O desenvolvimento de virtudes que se encontram ao alcance de todos nós nos aproxima da transcendência. Quando nos prevenimos do assédio de irmãos desencarnados menos esclarecidos. Com isso, nos candidatamos também a sermos trabalhadores, ainda que com inúmeras limitações na seara do Cristo. Então, né? Esse vigiar e orar, acho que era uma das coisas que tinha mais ser usado hoje em dia, mas as pessoas esqueceram. Outro dia eu estava vendo uma moça, ela estava contando que ela engravidou jovem e casou. E ela teve o primeiro filho, que ele tinha uma síndrome, eu esqueci qual é. Mas aí ele tinha uma deficiência mental, problemas físicos. E aí, quando ele estava com 6 anos, ela engravidou
E aí ela começou a perceber no outro filhinho a mesma síndrome. E aí, quando o mais velho fez 9 anos, ele faleceu, e 28 dias depois faleceu o bebê, o bebezinho, que já tinha 3 anos. Gente, o primeiro comentário do depoimento dela era assim: já teve um filho todo, aí usou um termo baixo, aí foi burra e ter de novo, engravidou para ter outro. Aí você vê, as pessoas não. Na crueldade, né? E aí você vê comentários e as pessoas não se tocam do que estão falando. E hoje em dia a rede social parece que serve para isso. Você ataque, você fala, alguém mata e você fala esfola, né? E assim vai. Então não se vigiam, não se percebem o clima, né, que estão entrando. Agora, você vê, a gente tem a questão dessa influência umbralina, né? Da influência de muitos irmãos desencarnados, alguns deles muito bem organizados, estruturados. Tem outros que não agem dessa forma, mas agem por mera conexão com a gente mesmo. Eles não estão em grupos, né? Estão sozinhos, mas se ligam a nós. Então, o orar e vigiar, ele se torna uma regra absoluta, se a gente não quiser. Veja, nós temos três situações importantes na criação de dor e sofrimento, ou pelo menos de dificuldades pelas quais nós passamos aqui na Terra. A primeira dela é a própria condição do planeta. Mundo de transição planetária, mundo de provas e expiações, né? A gente está mais a gente está na transição planetária, mas a gente está mais para provas e expiações do que para regeneração. Quando a gente estiver mais perto de regeneração, ainda vai ser um pouquinho provas e expiações, mas não com essa. A gente está no meio de uma crise mesmo, moral, ética, muito forte, individual e social, e coletiva, né? Individual e coletiva. E aí, quando nós observamos, nós estamos então nesse mundo de provas e expiações, uma fonte de dores, sofrimentos, aborrecimentos, indignações, traumas, tudo que você pode imaginar. Existe uma pressão muito grande no mundo onde veja, nós temos as ferramentas para saber lidar com isso, tá? Deus não nos colocaria no lugar onde nós não teríamos ferramentas para lidar com essas situações. Nós temos as ferramentas. Por exemplo, se tem um grupo aqui falando, fazendo fofoca, falando mal dos outros, está no teu ambiente de trabalho. Você se aproxima desse grupo se você quiser. Você não tem que se juntar aqui para fazer mais fofoca, para fazer mais maledicência. Você pode simplesmente se afastar e ficar no teu canto. A opção de se aproximar do grupo é tua. É tua. Então, sempre tem aí um variado nível a questão do livre-arbítrio. Bom, mas o nosso mundo é um mundo, e a maneira como nós lidamos com o problema. Por exemplo, a gente fez uma oração por essa moça que perdeu a mãe ao final. Né? A Mônica trouxe uma. O desespero dela é o resultado de um certo nível de incompreensão da transitoriedade, da impermanência, ao mesmo tempo do conceito de mortalidade da alma. Um dos conceitos espirituais mais básicos que nós já trazemos de muito tempo, isso aí, né? Então, é uma dor que outras pessoas vão passar por isso e não vão sofrer tanto. Vão passar pela mesma situação e não vão sofrer tanto, porque elas entendem o que está acontecendo, não perdem a sua esperança e estão firmes. Portanto, nós estamos cercados por possibilidades de dor e sofremos mais ou menos de acordo com a maneira como lidamos. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, a influência espiritual que nós trazemos, que chega até nós, melhor dizendo, que nós atraímos, né, por sintonia. E esse é o ponto-chave que o livro trabalha. Terceiro, a sombra. São os mecanismos subconscientes causadores de dor. Quando esses mecanismos subconscientes, nós chamamos de sombra, vêm ao nível consciente, ao ego, ele se transforma em neurose. Se a gente não conseguiu trabalhar lá no passado e não se preparou agora, vai chegar e vira uma neurose. O que é uma neurose? É uma ansiedade, um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, são certos tipos de depressão, são fobias. Tudo isso são neuroses. As neuroses, em geral, são muitas vezes traumas, perdas, culpas, ódios do passado que vêm à tona, estão lá guardadinhos no subconsciente, mas eles têm que ser iluminados, têm que ser transmutados. Quando eles vêm à tona, eles entram naquilo que Jung chama de neurose, cria-se a neurose, essas aflições, essas dores, essas lembranças traumáticas.
e elas precisam ser curadas. Não tem como a gente evoluir para outros planos sem curar elas. Então, são as três fontes de dores que nós temos no mundo, de sofrimento que nós temos no mundo. Aqui o livro foca muito a questão, vamos dizer assim, da influência espiritual, mas ela é só um dos elementos que trazem possibilidade de sofrimento ao ser. O Orai e Vigiai vai fazer um trabalho muito importante em tudo, na verdade, né? Porque nos aproxima mais da fé, nos cria um elemento de proteção em relação a essas entidades, mas também é que nem a oração. Quando a gente fala assim, orai, a gente tem trabalhado muito essa questão aqui de que a oração é um pensamento estruturado, a oração é uma forma de estruturação do pensamento. Por exemplo, a pessoa medita. Qual é o objetivo da meditação? Em geral, o objetivo da meditação, ela é educar a tua mente. E quando eu falo educar a mente, é educar a cognição e a emoção. E aí você tem N formas de meditação, tá? Mas o que você faz quando você está orando? Veja, e na meditação você está trabalhando determinadas áreas do teu cérebro, você está desenvolvendo novas sinapses, ela tem um elemento que é de natureza espiritual, psíquica, do próprio ser, do self, mas ele tem um elemento que é também, que tem a sua repercussão no perispírito e depois a sua repercussão no corpo físico, no cérebro. Por exemplo, a oração, ela estimula maior circulação sanguínea na região do córtex frontal esquerdo, pré-frontal esquerdo. Isso fisiologicamente, materialmente, é o que nós estamos detectando, mas espiritualmente nós estamos trabalhando emoções mais nobres através da oração. Na meditação, nós estamos criando novas vias sinápticas também, estamos trabalhando o nosso espírito também. Então, meditação e oração são muito semelhantes nesse aspecto, quando feitas da maneira correta, né? Então, o orai, ele é uma forma de educação do pensamento. Você, quando está orando, você está. Primeiro que você tem que se desligar de tudo que está lá fora. Você foca só naquilo que você está pensando. Isso é um processo que é muito útil, porque no mundo, a Valéria está falando essa questão das redes sociais, isso é uma montanha de estímulos que a gente recebe, que a nossa mente está ficando cada vez mais assim. Por isso que a gente está vendo muitas crianças com uma série de. Se bem que existe muito excesso de diagnóstico nessa história, mas a gente tem muito TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas há um motivo claro para isso. As crianças estão recebendo estímulos, o cérebro não está preparado para receber essa dose tão alta de estímulos. E também encarnados da mesma forma. É muito estímulo, é muita informação, muita correria. A oração e a meditação são momentos que você se recolhe e tira essa correria da tua cabeça. Se desencadear louco de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, na oração você está trazendo aquilo. Agora, além de ter esse papel de acalmar, de tranquilizar, de nos conectar com planos mais altos, a gente está também educando o nosso próprio pensamento em valores mais elevados, né? 6.2. Dessa forma, se existem regiões espirituais, aqui denominamos de umbralinas, repletas de entidades em desequilíbrio e sofrimento, por outro lado, também somos beneficiados pela misericórdia de Deus. Jesus, como guia e modelo da humanidade e na condição de governador espiritual de nosso planeta, provê inúmeras equipes de trabalhadores espirituais que trabalham de forma abnegada e amorosa nesses locais de desequilíbrio, realizando dia e noite tarefas de auxílio, instrução e resgate de irmãos à medida que vão se modificando e buscando a luz divina que nunca nos abandona. Então, mesmo nessas regiões mais de maior sofrimento, eles não estão desamparados ali. Os espíritos estão indo lá. As equipes socorristas estão indo lá. Só que o problema é que não adianta ir lá assim. Eles vão, mas eles vão socorrer aqueles que estão em condições de dar uma abertura, né? Que permite. Porque senão não consegue, né, estabelecer a sintonia necessária. Bom, gente, a gente vai agora para o item 2, para a apostila 2, apostila 3, desculpa, esse capítulo 2. Tá? A gente já vai para o capítulo 2 agora. E aí, esse capítulo, eu preparei só a primeira parte da apostila, porque ainda tem uma segunda apostila ainda para ser preparada.
Eu estou num atraso danado aí para fazer esses trabalhos, mas particularmente esse capítulo, nós vamos passar algumas coisas aqui que nós não vamos hoje ainda entrar em umas minudências aqui. Por exemplo, o que leva um espírito a desejar fazer o mal? Não, eu não me refiro o que leva um espírito a errar. Não, isso é normal. O que leva um espírito a, por exemplo, roubar, prejudicar o outro para ele conseguir alguma coisa. Isso eu consigo entender. Está totalmente errado, totalmente contra os princípios da lei divina, mas eu consigo entender uma motivação por trás disso. É o egoísmo no seu estado mais puro, né? E o desejo que ele tem de ser feliz, entre aspas, independente do sofrimento que ele causa ao outro. Hoje mesmo lá foi um senhor desesperado lá na Caixa Econômica, tinha acabado de sofrer um golpe lá, e o fraudador estava no telefone com ele. Nossa. No telefone com ele na hora. Ele tinha perdido 4 mil no Pix que ele passou. Já ia passar mais outro Pix de 11 mil. Aí ele ligou para o filho dele, se passando pelo filho dele. Aí ele deu na cabeça de ligar para o filho dele, não sou não, não mudei meu número de telefone, papá. Aí a gente fez um procedimento lá para tentar recuperar junto ao outro banco, mas é difícil, né? Porque geralmente a gente saca rápido. Não sei, vamos ver. Mas, de qualquer forma, eu entendo o fraudador. Ele quer ser feliz, mesmo que para isso ele passe por cima de qualquer pessoa e machuque as pessoas. Mas, por exemplo, o que leva o indivíduo a parar a marcha do bem? Qual é a motivação? Esse é um ponto importante a ser estudado. Ele não é simples, não é simples da gente entender. Não querer que o bem aconteça. Aconteça. Né? Porque, veja, esse criminoso, digamos, que fez isso, ele não quer que o bem não aconteça, ele não está pensando no bem ou no mal. Ele quer que o bem aconteça para ele. Ele só está pensando no bem-estar dele. Pronto, acabou. Agora, o que leva espíritos a se organizarem para atacar médiums, ou grupos, ou instituições, ou indivíduos que possam estar fazendo bem? É uma questão interessante. A gente vai tentar aprofundar isso mais à frente um pouquinho, porque eu não consegui fazer nessa apostila esse material, porque esse capítulo aqui ele vai muito a fundo nessas questões. Eu vou ver o que a gente consegue aprofundar nessa. Ô Zé, Oi, Lia. aqui, assim, eu tenho muita dificuldade de entender essas guerras. Atacou fulano, não sei o quê, mas eu tenho muita dificuldade de entender um governante que não volta atrás e que vai impondo flagelos a quem não tem nada a ver. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo entender. Vamos botar lá, a guerra foi lá e atacou o Irã. Para que atacou o Irã? Deixa o Irã para lá. Ele está errado, o problema dele, não é nosso. Assim, eu não consigo, nem tecnicamente, se você estudar geopolítica, tem motivos, tem não sei o que lá, e nem espiritualmente, eu tenho muita dificuldade disso, que é a marcha do bem, né? Digamos assim, tecnicamente você poderia dizer. Atacou antes Tem, de atacar. você pode ter justificativas que possam não ser utilizadas, mas do ponto de vista espiritual, realmente, é difícil a justificativa do ponto de vista espiritual, né? Então, tentar entender esses processos, tanto os individuais quanto os coletivos, onde você causa grande sofrimento, é algo que é um desafio para a gente. Por que é um desafio? Porque todos nós fomos criados para a luz. E mesmo os maiores criminosos, sejam eles um indivíduo que segura um fuzil numa favela do Rio, seja um grande líder de uma potência, todos são criados para a luz e vão chegar lá, né? E imaginar que ele consiga subverter a ideia de fazer o bem é algo tão assim contraintuitivo, né? Mas é explicável. A gente só não tem assim, não é uma maneira fácil de fazer essa explicação, né? Mas a gente vai tentar chegar lá. Vamos lá. Você pode ler para a gente, Valeria? Capítulo 2, gente.
a palestra do instrutor. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Rúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou: para muitas criaturas, é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distante da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados por forças de baixo padrão vibratório, não aprendem a beleza da vida superior, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas. Os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio alvitante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestação da divina luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina, ante os ditames da paternidade celestial. Alma caída em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Inabilitados para a jornada imediata, rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam. Ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob o seu jugo tirânico. As observações de Google escaldavam meu cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida depois do trânsito corporal. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno delas. Efetivamente, não conseguia, por mim mesmo, exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido através de longos pântanos, errara aflitivamente dias e noites, que me pareceram sem fim, atormentada e desde todo. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Muito bem. Eu queria só, antes da gente começar a ler. Que pássaro que voa na lama, voa abaixo, se acostuma com a lama. Aqui escrever tem uma passagem, logo que você começou a ler, antes da gente ler o item 1.1, para tentar explicar um pouco essa questão, por que de tantos espíritos no umbral? Por que eles se comprazem, de certa forma, nessa situação? Veja, eu estou falando que nós temos os líderes, são mais difíceis até de se compreender a psique deles.
esse é um desafio que eu me propus nos meus estudos. Tem um livro só sobre a psique do Hitler, desse tamanho, Mas para acho que estudante. não é um caso só, né? É tipo aquele cara que era um dos bárbaros onde a vida dele dependia da guerra. E aí ele vai se comprazendo com aquilo, né? Com a Ele pode chegar a um matança, ponto em com que a você crueldade. sabe uma teoria que eu tenho para isso? Eu chamo síndrome de Deus, né? Ela existe na psicologia. Não sei se com esse nome, mas o indivíduo, num ambiente onde ele possa exercer a crueldade, e ele vê os outros fazendo e acaba fazendo, a gente sabe isso porque a gente vê a situação que aconteceu na Alemanha, eu já comentei aqui, né? Várias situações de indivíduos que eram pessoas comuns que se tornaram monstros, porque viram os outros fazendo a mesma coisa e tiveram a oportunidade de fazer isso. Bom, então a gente sabe que dentro desses ambientes, nessas situações críticas sociais, determinados indivíduos jogam aquilo que tem de pior, mas tudo bem. O que leva o indivíduo a ter prazer em fazer isso? Uma das possibilidades que eu considero, mas isso é uma coisa que eu pretendo estudar mais à frente ainda, é uma síndrome de poder, de você ter o poder de vida e morte sobre o outro. A síndrome de dar a dor ou a felicidade ao outro, que eu chamo de síndrome de Deus para essas pessoas. Eles querem ser como. Não que eles imaginem isso, mas no fundo eles querem alcançar um poder como o de Deus, de poder dar a vida ou dar a morte, de poder produzir o sofrimento ou dar a bem-estar, só que material, claro, que eles não podem dar um bem-estar psíquico. O bem-estar material para uma pessoa que eles queiram ou dar o sofrimento para outra pessoa que eles queiram, que eles possam escolher entre a vida e a morte. Muito naquele estilo dos imperadores romanos daquela época, né, que decidiam quem vive, quem morre. E num nível muito menor, tem muitos indivíduos que acabam se apaixonando, se deslumbrando com esse poder que eles têm. Isso é uma coisa curiosa, mas é um dos fatores que parecem estar, não é o único, mas é um dos fatores que parecem estar por trás disso. Eu tinha uma tia, ela era cruel. Ela tinha prazer em ser cruel. Ela ria quando ela estava sendo cruel. E ninguém da família era daquele jeito. Foi a única, assim, a minha avó, ela ficou viúva muito cedo, aí ela não tinha como criar os filhos todos, tinha 7 filhos, e ela foi para a madrinha, onde a madrinha eram pessoas, os padrinhos eram pessoas maravilhosas e tinham condição financeira melhor. Então ela teve de tudo, enquanto que os outros passaram por necessidade. A minha mãe foi interna, interna pobre, aí já tinha aquelas coisas, né? Mas uma vez a minha avó já estava doente, estava na minha mãe, e ela e a Jane se detestavam. A Jane, minha irmã. E aí ela foi a minha mãe falou assim, não vem aqui em casa essa semana, que a Jane está vindo, para não haver briga, né? Ela só vai ficar 5 dias. Então você. Problemas anteriores. É. E aí ela foi. Só que ela foi, minha mãe não estava em casa. Eu estava lá, ela bateu, aí a Jane, quando viu, falou, a Jane chamava de bruxa. A bruxa está aí, não deixa ela entrar. Aí eu fui e falei assim, ô tia, a minha mãe não está em casa e a Jane está aí. Minha mãe tinha pedido para a senhora vir outro dia, vem outro dia. Não, eu quero ver minha mãe hoje. Falei assim, eu não vou abrir o portão. Ela caçou minha mãe na rua e pegou minha mãe e falou, eu tenho direito de ver minha mãe. Ô, gente, a Jane já esperou ela com a vassoura. Bruxa, vassoura. Na porta. É dentro do script, né? E ela com uma sombrinha na mão. Ficou uma atacando a vassoura e a sombrinha com a minha mãe no meio. Cena de filme, assim. E eu assim, para, porque elas estavam batendo. Nenhuma das duas batia uma na outra, mas batia na minha mãe. Nossa. Aí eu gritei, falei, para, puxando a Jane, minha mãe gritando. Caiu as coisas que minha mãe tinha comprado para minha avó. Gente, mas quando eu olhei para ela, a Jane possessa de ódio. E ela rindo. Ela estava com um olhar estranho, né? prazeroso.
Eu falei, gente, você se assusta por a pessoa ter prazer naquilo. Mas o comportamento dela Eu não sei. bem complicado. Bom, mas vamos lá. Mas Só ela para a é gente. capaz de coisa boa, de fazer. Por incrível que pareça, ela era capaz de fazer coisa Não, mas os. Que matou, o doutor que está estudando. Amâncio. Aqui a gente estava comentando, quando leio no segundo parágrafo, ele coloca assim: se ainda nos situamos distantes da santidade, isso o Rubio falando, né? Ele falando dali, do grupo onde ele estava. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, né? Ele já está o grupo todo ali no plano espiritual já está no caminho correto. Que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal e que ainda se ajustam por laços vigorosos. Então, ou seja, toda a noção de prazer, de felicidade, de sentido, está tudo na matéria, e na matéria na forma mais grosseira de expressão da matéria. Então, eles não conseguem, eles vão para o plano espiritual, mas eles estão presos à matéria. Por isso que a gente fala que, às vezes, esses espíritos têm mais facilidade para ouvir um médium, ou para ouvir um doutrinador encarnado, ou um palestrante numa reunião, do que um próprio espírito que às vezes está tentando doutriná-los, porque ele teria que baixar muito o padrão dele, densificar bastante pelo espírito para poder se fazer, inclusive, visível, né? Bom, vamos lá. E tem 1.1. Gúbio, que é um instrutor espiritual dos trabalhos que serão realizados nessa obra, esclarece sobre a submissão de muitos espíritos em sofrimento e desequilíbrio a outros mais inteligentes e perversos e dominadores. E nesse processo de submissão, favorecem o surgimento dessas grandes colônias de desespero e revolta, marcadas como um local onde se tenta estabelecer suas próprias leis e comportamentos, sob o controle de entidades muito endurecidas. Nessa cidade, gente, espirituais, esses espíritos, eles meio que criam as suas próprias leis, digamos, para aquele local. Não, nenhum espanto, tá? Você vai numa favela dominada por essas facções criminosas, eles estabelecem as próprias leis ali. Nada diferente do que nós já vemos aqui na Terra. Eles fazem a mesma coisa. Só que assim, essa vai ser mas a lei de Deus, claro que a lei de Deus está lá, né? Só que assim, temporariamente esses espíritos se iludem achando que eles têm esse domínio, esse controle. Só que não podem ser assim, não pode ser violentada a vontade deles, até um certo ponto, né? É preciso dar chance para que eles se modifiquem. E muitos daqueles que estão em volta deles, que não estão assim tão endurecidos, né, estão mais desequilibrados, eles vão sendo ajudados, vão sendo cooptados, né, e vão sendo tirados dali. O processo em si, esclarece Gúbio, não deveria impressionar, pois nós mesmos, encarnados ou desencarnados, já nos encontramos sob o domínio de uma consciência que nos cobra justo compromisso frente às leis divinas. Ainda assim, diversas vezes cometemos antigos equívocos, que sabíamos serem errados, e deixamos que comportamentos infelizes nos direcionassem temporariamente a jornada, embora já nos seja mais fácil nesse momento perceber isso e manter o rumo correto. Quer dizer, o Hugo está falando, bom, agora nós que estamos aqui, nessa condição, ele na condição de instrutor espiritual, Flávio na condição de ministro, o próprio André Luiz já com um grau razoável de esclarecimento, os outros trabalhadores espirituais ali, eles já conseguem reconhecer o que é certo, errado, mas quem está nessa região umbralina não consegue reconhecer o que é certo ou errado. O problema é o seguinte, é que ele errou tanto, e esse é um ponto que nós temos que ter em mente. Quando o espírito começa, encarnado mesmo ou desencarnado, começa a cometer muitos erros, e ele começa, toda vez que ele comete um erro, a lei divina está escrita dentro dele, digamos, na sua consciência. A culpa Vem a culpa. Por quê? Porque ele cria um conflito, vem a culpa e cria-se um conflito. Um conflito permanente. Por que um conflito permanente? Porque toda hora eu estou, digamos assim, burlando algo que eu entendo que é o correto. E eu começo a burlar aquilo o tempo todo. Eu vou entrando no conflito, vou gerando culpa. Daqui a pouco eu entro num mecanismo de defesa onde eu anestesio essa consciência. E aí eu começo a errar
sem já não ter mais um espírito crítico de que aquilo é um erro. Aí você vai dizer assim, mas então nesse caso não há karma? Há, porque lá atrás ele propiciou que esses fatores acontecessem. Mas aí esse karma vai chegar ao infinito, esse karma vai chegar a um ponto que ele não teria simplesmente mais condições de... Não, porque ele vai enlouquecer. O que a gente observa é que esses espíritos, quando começam a neutralizar a sua capacidade cognitiva de fazer o discernimento e a capacidade emocional, porque quando a gente fala de lei divina, tem uma parte cognitiva e tem uma parte emocional. A gente observa muito isso, porque quando você está lendo um livro, como esse aqui, você tem uma compreensão dos mundos e das regiões espirituais sublimadas ou regiões inferiores. Nós temos uma ideia interna daquilo que é bom, daquilo que é ruim, então estamos exercendo nossa cognição, nossa inteligência, nossa razão. Mas, ao mesmo tempo que nós lemos esse livro, ele nos desperta emoções de tristeza ou de alegria, como nós vimos no livro E a Vida Continua, né? Naquela situação, por exemplo, muito emocionante do Joaquim quando ele desencarna, da própria Mariana quando ela desencarna. Não vem uma tristeza, vem uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria, né? Então ele está cheio de uma emoção, mas também cheio de um entendimento, de uma cognição. Não, eles precisaram reencarnar para poder cumprir e resgatar erros do passado e cumprir obrigações que eram necessárias, e eles voltam vitoriosos para o plano espiritual. Esse entendimento é uma cognição, é um uso de nossa inteligência, mas a emoção que vem ao saber como eles desencarnaram e como eles foram assistidos é algo que está no campo, na dimensão da emoção. São duas dimensões importantes da nossa consciência, né? Cognitivo e emocional. Mas quando você começa a podar isso e não deixar que esses elementos se manifestem, você enlouquece, porque você não consegue mais exercer a tua consciência. E quando você enlouquece, aí sim, você perde a capacidade, sim, aí realmente você perde a capacidade daí para frente de, de exercer o mal, digamos assim. Por que você... Primeiro, você não gera mais karma porque você não tem mais nenhuma consciência. Segundo, você não gera mais karma porque você não faz mais o mal. Imagina um louco que fica totalmente desorientado. Não é um psicopata que tem inteligência, porque ele atrofiou ele bloqueou o seu cognitivo, bloqueou o seu emocional. O psicopata bloqueou o emocional, mas não o cognitivo. Então, ele é uma pessoa muito inteligente que faz uma parte seletiva da sua inteligência, porém, o seu emocional, ele simplesmente não cria nenhuma forma de empatia. Ele elimina todas as formas de empatia, mas ainda está funcionando o cognitivo dele, parcialmente, mas está. Na loucura completa, não. Nem o emocional, nem o cognitivo funcionam. Aí você tem que reestruturar todo esse processo, que é um trabalho longo, demorado, várias reencarnações, processos de terapia de vidas passadas, muito trabalho magnético que é feito no plano espiritual. Então, são técnicas que aí ultrapassam a medicina terrena. Nós não temos como tratar um indivíduo que é esquizofrênico, não temos como tratar um indivíduo que tem dissociação, processos dissociativos, indivíduos que entram em demência completa, não temos como tratar. A medicina não conhece isso. A medicina espiritual tem elementos, porém também não é um tratamento de curto prazo, são todos tratamentos de longo prazo. Bom, 1.2. Google esclarece sobre como deveriam ter inicialmente se formado essas colônias de revolta em ambiente astral subjacente à Terra, mas devemos nos atentar que, uma vez dotado de consciência e de autoconsciência e inteligência e discernimento, e ainda, considerando que todos nós trazemos uma compreensão relativa da lei divina dentro de nós, eu falo compreensão relativa, gente, porque é a compreensão dentro do nosso nível evolutivo. Cada um compreende a lei de Deus dentro do seu nível evolutivo. Você não pode exigir que o indivíduo que está iniciando sua jornada evolutiva na Terra tenha a mesma compreensão de alguém que já está mais amadurecido. Então, temos a lei de Deus, porém entendemos de uma maneira, cada um dentro do seu nível evolutivo. Mas dentro do seu nível evolutivo, você tem uma forma de compreensão. Podemos dizer que todos somos sujeitos à transgressão dessa lei por tempo variável, e todos somos sujeitos à transcendência possível. Então, a gente pode transcender, pode transgredir. Ou seja, uma grande sintonia relativa com a lei divina, de posse dos mesmos instrumentos que Deus nos permitiu possuir. Então, assim, a gente tem instrumentos, cognição e emoção, que tanto nos permitem
a transcendência quanto nos permitem a transgressão. Só que, assim, quando nós temos a transcendência, até nisso eu diria que há um acréscimo de misericórdia. Por quê? Porque quando você transcende, quando você encontra a completude, ainda que, quando eu me refiro à completude, à transcendência, eu estou sempre colocando ela dentro de um conceito relativo. A transcendência, para mim, certamente seria muito, mas muito diferente do que a transcendência para um Bezerra de Menezes. Porque o que a gente fala de transcendência são aqueles estados, no nosso caso, pelo menos, no caso de Bezerra nem seria muito apropriado, porque ele já meio que vive nesse estado, né? No nosso, são aquelas pulsões, sabe, que a gente vai tendo, de momentos, em que a gente experimenta esse contato com o divino, mas aí logo a gente retorna de novo, porque ainda é muito flutuante para nós. Essas mesmas ferramentas que nos dão isso, nos dão também a possibilidade da transgressão. Porém, a transgressão deixa para nós um sentimento amargo, de culpa, e as próprias consequências da lei do karma. Mas o sentimento de transcendência traz uma paz imensa. E a transcendência eu não me refiro só na oração, também nos processos onde você busca encontrar Deus, busca se conectar com o divino, mas também no ato de você exercer a profunda compaixão, né? Esse ato de exercer a compaixão te dá um resultado, um retorno, e você tem uma percepção do divino quando você faz isso, porque você está indo no fulcro assim da lei divina dentro de você, né? Então, até isso nos ajuda, porque o reforço positivo, quando a gente faz o certo, e o sentimento de que fizemos alguma coisa errada quando transgredimos. Então, nós somos estimulados pela própria lei a buscar o que é certo. Mas se não fosse dessa forma, seria pela própria razão, porque nos são dados várias informações, várias revelações espirituais que vamos explicando passo a passo esse processo. E vamos tentando entender, então, os nossos estados emocionais, aflitivos ou de alegria, de felicidade, a partir dos atos que vamos cometendo, os comportamentos que vamos cultivando. Então, também cognitivamente a gente consegue fazer isso. Mas, por acréscimo de misericórdia, nós temos experimentar essa paz que vem do ato da transcendência, né? Então, aqui nós encontramos a questão do livre-arbítrio. Por outro lado, tanto o mecanismo misericordioso quanto de justiça da lei do karma assegura excelentes possibilidades de reforço positivo, é isso que nós falamos aqui. O sentimento de paz, quando eu levo a paz. Naquele que usa sabiamente sua consciência, e também mecanismos corretivos, frequentemente acompanhados da dor, para aqueles que estacionam sua consciência em estados mais primitivos, que já não dizem respeito à condição evolutiva naquele momento. Bom, vamos lá. Eu tenho compaixão e justiça. Os dois fazem parte. A lei, na verdade, de justiça, ela tem uma parte justiça, uma parte compaixão. Quando a gente fala karma, a gente tem que entender que karma no sânscrito seria ação, né? Mas para nós, a gente geralmente usa karma no sentido de uma reação que vem de um ato cometido, e a gente usa muito karma nos referindo, apesar que ele pode ser usado nos dois casos, mas a gente se refere muito a um karma que você colhe de algo ruim que você fez, mas o karma você colhe de algo bom também que você fez, né? Ação e reação. Só que acontece o seguinte, quando você faz o bem, existe um karma externo, que é o bem que te alcança, no mínimo pela gratidão de muitos que foram beneficiados, mesmo que você nem não quisesse nenhuma gratidão, nenhuma recompensa, ela te alcança de qualquer forma. Há um estado de espírito interior que te alcança, que é teu mesmo, essa conexão com o divino que acontece, porque você está estimulando algo muito, muito puro dentro de você. Mas quando eu transgrido, né, eu sou colhido não só por um sentimento interior que tenta me fazer voltar para o ponto correto, o ponto de equilíbrio. Eu tenho elementos externos que vêm como uma forma de reajuste. Então, eu tenho reforço positivo quando eu faço bem, eu tenho os mecanismos de reajuste quando eu faço mal.
tenho minha consciência também, que eu posso usá-la e fazer isso, porque a misericórdia divina me propicia que meu guia espiritual me ajude a compreender que eu fiz errado. E talvez eu nem preciso passar tanto pela dor assim. Mas, em geral, nós somos meio teimosos. Então, a gente colhe meio que a dor como um mecanismo natural. Então, vejam, a gente tem justiça e misericórdia, justiça e compaixão sempre trabalhando. A justiça como um mecanismo educativo, a misericórdia como um mecanismo educativo também, só que ele é desejável, né? Todos nós queremos aprender pela misericórdia, não pela lei da dor que vem como uma reação ao erro cometido, né? Muito bem. E para a gente finalizar agora, a gente finaliza então o 8.3 e tem 2 dias para a semana que vem. Por fim, André Luiz lembra os momentos em que ele mesmo esteve por 8 anos em região umbralina e encontrou uma região de grande sofrimento e espíritos em condição lastimável, ainda muito apegados aos sentidos corpóreos e aos desejos materiais, como necessidade psicológica. Ele lembra ter ouvido falar de entidades malévolas que existiam naqueles núcleos umbralinos, mas nunca as vira. E daí suas dúvidas quanto ao instrutor Rubio sobre a existência de um grupo que seria capaz de dirigir e orientar a forma de proceder de muitas entidades em sofrimento e desequilíbrio naquelas regiões. Porque vejam, essa gente aqui, só para a gente fazer uma observaçãozinha rápida, quando a gente fala que eles têm um poder de dominação psicológica sobre aqueles outros. Aí depende do outro também, né? Sim, depende do outro. Mas Ele como ele não está era muito desorientado, né? É. Mas ele é o, digamos assim, é o mais Então, fácil de ser André não era um ajudado. caramão, né? Não, Ele não, só não teve era. os erros com ele mesmo, ele não era um caramão. Mas esses que estão formando essa falange, que não são os líderes, que não são os outros que estão em torno dos líderes, eles são mais fáceis de serem convencidos. E eles são muito ajudados, muito ajudados. Mas é que eu falei, é barata voa. Se você tirar os líderes dali, eles não se organizam. Mas quando você tem uma liderança, como é o caso aqui numa dessas pequenas, não são grandes colônias, mas são colônias razoáveis, né? Fazem muito estrago. Aí eles conseguem coordenar esforços. Aí, se você tiver. Porque o que acontece? Você tem 100 entidades. Vamos dar um exemplo assim. Vamos tentar dar um exemplo aqui bem tosco, mas que funciona. Imagina. Vamos atacar aquela casa espírita. Aí você tem 100 entidades lá fora. Supondo que não houvesse uma proteção, existe uma proteção, tá, gente, em torno da casa espírita. Uma proteção energética que não entra, as entidades não entram dessa forma, só com permissão. Mas vamos supor que não houvesse essa proteção, supondo. Aí entrava aqueles 100 espíritos, tudo doido. Vamos acabar com isso aqui, não sei o quê, mas só que eles não estão, assim, como é que eu posso dizer, coordenados para atuar sob A, B ou C daquele grupo. Eles vão fazer alguma balbúrdia, mas a eficiência deles não é tão grande quanto parece. Eles vão prejudicar o ambiente, mas será fácil para a espiritualidade neutralizar essa ação, digamos assim. E aos poucos ir retirando eles dali de dentro. Mas imagina que eles estão coordenados todos, partindo em grupos de 10 ou 15 para atacar esse, para atacar aquele, para atacar aquele. Então, esse processo seria muito mais eficiente. Então, quando você tem um grupo grande desse de espíritos em desequilíbrio, que não tem coordenação, eles fazem estrago, fazem, mas eles são menos eficientes. É como se fosse um exército que não tivesse um general, não tivesse um capitão, não tivesse um tenente, um sargento, nada disso. Seria Poderia até conseguir vencer alguma batalha, mas seria pouco provável, né? Eles não saberiam, não se coordenariam. Mas quando você tem essa coordenação, a situação se torna mais grave. Por isso que há uma preocupação da espiritualidade, por isso essa preocupação de Flaccus ao fazer esse trabalho, livro que nós vamos ler, de desarticular esses grupos, porque desarticulando esses grupos diminui a eficácia do mal que eles possam produzir, tá? Para orientar, por isso trataremos do problema que envolve não apenas as entidades sofredoras que desencarnaram em situação de apego, de revolta, de desconhecimento de sua própria desencarnação, de indivíduos que se enredaram na Terra em compromissos graves de transgressão da lei divina, mas também de entidades que, além desses problemas, mantinham a sua relativa integridade cognitiva, aquilo que a gente falou, e grande capacidade de exercer poder e controlar os demais.
é principalmente sobre esse fenômeno desses dois grupos de entidades, dominados e dominadores, existentes em determinadas regiões do umbral, que trataremos mais à frente, ok? Hitler era um desses caras inteligentes que tinha Eram dominadores, que Estava dentro dos tinha aquele dominadores. dom da palavra para convencer. Na verdade, ele se formou um grupo, né, muito com a capacidade poderosíssima de domínio, de controle. Isso foi um grande desastre. Mas vejam, é importante sempre a gente considerar, quando a gente fala em Hitler, tudo bem, ele era um grande, ele usou a inteligência dele e o grande magnetismo, né, a palavra, poder de persuasão dele, e também cercado por indivíduos extremamente inteligentes e dominadores também, Joseph Goebbels, por exemplo, né? O Rosenberg, que era o, digamos assim, o filósofo, né, do nazismo. Lá estou com o diário de Rosenberg lá para ler também. Deve ser ruim. Eu tenho uma fascinação pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então lê o Vasily Grossman. Ele é um russo, mas ele é um russo que ele entrou com o exército russo conforme foi entrando na guerra. E aí, conforme ele ia chegando, ele tinha as pessoas falavam com ele, tanto o lado do eixo quanto o lado das aliados. Então, contava. Então, ele conta no livro dele, lê a Estrada. A Estrada? Vasily Grossman. Eu vou dar uma olhada. Mas vejam, o Hitler não nasceu, não foi um extraterrestre que caiu ali no meio do nada. Havia uma cultura antissemita na Alemanha já desde o século XIX, uma cultura de domínio racial, de pan-germanismo. Tem um cara, um americano, acho, inglês, que escreveu uma coleção. Tem vários, né? Chegada ao terceiro. Não, esse aí é o... Eu já li 2 livros dele, falta ler o terceiro, só que o terceiro desse tamanho, esse cara, mais de 1000 páginas. 4 não vi, não. Eu tenho 3 dele lá. Terceiro Reich no poder, chegada ao terceiro Reich. Eu estou tentando me lembrar o nome dele agora, que me esqueci. Também. Pô, mas os livros são gigantescos. Eu li 2, mas tem esse terceiro, tem que encarar ele. Mas olha só, havia ali um pan-germanismo. Wagner, por exemplo, que era aquele grande compositor, ele era um indivíduo pan-germânico. Ele entendia que os alemães deveriam dominar as outras raças. Então, esse pensamento era muito dominante, muito forte no mundo. E adorava ele. Então, assim, na verdade, isso fazia parte do pensamento de vários países europeus, tá, gente? O antissemitismo estava muito forte na Europa, mas especialmente nesses países aí germânicos e nórdicos, ali de uma forma geral, eles estavam presentes com muita intensidade. Muito bem. Então, nós vamos pausar aqui. Inclusive,